Boa tarde, vamos para mais uma live ao vivo, agora sábado, dia 7 de outubro. E eu quero conversar com vocês hoje sobre os mecanismos de defesa, alguns pelo menos que estão presentes quando algum tipo de trauma emocional é estabelecido. Toda pessoa que está ali sofrendo de algum tipo de trauma, seja ele qual for, inconscientemente ela vai desenvolver alguns tipos de mecanismos de defesa. E estes mecanismos se manifestam em algumas atitudes, em algum comportamento, com o objetivo, obviamente, de se defender daquela dor emocional. Boa tarde para quem está entrando agora bem-vinda. Pode convidar mais alguém, fique à vontade, dispara o aviãozinho. Os mecanismos de defesa, eles estão muito mais presentes na vida de uma pessoa que tem ali algum trauma emocional do que se possa imaginar. Quando a pessoa está ali refém de alguma dor emocional, portanto de algum trauma, muito do que ela faz e muito do que ela deixa de fazer é movida, é motivada por estes mecanismos de defesa. Ela é impulsionada por estes mecanismos, e estes mecanismos eles são elaborados no nosso aparelho psíquico, ou seja, a nossa psique, mas exatamente o nosso inconsciente é ele o responsável por elaborar estes mecanismos de defesa. E eu quero conversar com vocês hoje a respeito de dois mecanismos em específico. O primeiro que eu quero conversar com vocês é o mecanismo da racionalização. Mas Tati, o que é esse mecanismo? O que é isso, a racionalização? Este mecanismo da racionalização, como o próprio nome sugere, envolve a racionalização em si. Ou seja, é quando o sujeito, por meio da racionalização, tenta se defender de alguma dor emocional. E eu darei o exemplo de uma pessoa que está na adicção, portanto, na dependência química com relação ao uso de drogas, até mesmo do álcool, por exemplo. Quando a pessoa está adicta, refém, né, de algum vício, portanto uma dependência, ela pode se utilizar deste mecanismo de defesa, que é a racionalização, para permanecer no uso desta substância química, para permanecer então adicta, para permanecer dependente. Serei mais específica, uma pessoa que está na dependência química com relação ao uso de álcool, ela pode utilizar desse mecanismo para racionalizar o seu uso. Por exemplo, vou numa festa, mas todos vão beber. Eu não posso deixar de beber, senão eu serei antissocial. Mas eu sei o meu limite. Eu bebo, eu sei o meu limite, eu sei me controlar, eu sei quando devo parar. Todos farão, então por que eu não posso fazer? Este é um exemplo de uma pessoa que está ali refém, dependente de
uma droga, do álcool em específico, ela se utiliza da racionalização, ela vai racionalizar, ela pensa, ela elabora para que ela permaneça naquela situação refém daquele uso, daquele vício. E por trás de um vício nós sabemos que existe, na grande maioria das vezes, se não em todas, um trauma emocional envolvido. Então, deixar aqui mais uma vez muito frisado, como eu sempre gosto de dizer, não existe comportamento sem causa. Ainda com relação aos mecanismos de defesa, a pessoa ela não fica ali agindo na base do mecanismo de defesa à toa, em vão. Existe um porquê, existe uma causa. E é claro que esta causa é uma dor emocional, um trauma, certo? Racionalização é um dos tipos de mecanismos de defesa para que a pessoa se defenda de alguma dor emocional. Ainda sobre o mecanismo de defesa da racionalização, eu darei um outro exemplo. Falei da adicção, que é uma dependência, né, com relação a algum vício. E adicção não é só vício, é dependência emocional também. Quando a pessoa está em um relacionamento tóxico, por exemplo, um relacionamento abusivo, e esta pessoa está ali com um comportamento que na verdade na psicanálise não é comportamento, é sintoma, e essa pessoa apresenta ali o sintoma de dependência emocional, e por isso ela não consegue se desvencilhar deste relacionamento abusivo, ela pode sim fazer uso desse mecanismo de defesa, lembrando que isso é totalmente inconsciente, não é nada intencional, não é proposital, é da ordem do inconsciente. Então ela pode se utilizar desse mecanismo da racionalização para permanecer nesse relacionamento abusivo. Por exemplo, ela pode usar como argumento, até mesmo justificativa, a seguinte situação: eu estou nesse relacionamento que não é legal, que é tóxico, que é abusivo, sim, mas eu não tenho condições financeiras de sair dessa situação, de romper com este parceiro. Eu tenho filhos com ele e eu não tenho condições financeiras de me manter sozinha, de sustentar os meus filhos. Parece absurdo, mas isso acontece com frequência. Isso é um tipo de mecanismo de defesa, onde a pessoa usa isso para permanecer nessa condição. Aí você pode pensar o seguinte: mas poxa vida, a pessoa está vendo que aquilo está fazendo mal e ainda assim ela quer continuar? Sim, porque na psicanálise nós chamamos isso de ganho secundário. Por mais contraditório que pareça, a pessoa consegue enxergar algum ganho nessa situação. Quer ver um exemplo? Antes só do que mal acompanhada. A pessoa que está na dependência emocional por conta de algum trauma, e eu já adianto para vocês que na grande maioria das vezes este trauma é o trauma da rejeição, então, por conta da dependência emocional, ela vai ter uma carência afetiva extremamente exacerbada, onde ela sim vai se contentar com migalhas emocionais, e ela pode, como um mecanismo de defesa, racionalizar a sua permanência naquela situação extremamente maléfica para permanecer, porque ela prefere sofrer em um relacionamento abusivo do que sofrer a solidão, porque ela não dá conta de permanecer sozinha, porque
porque ela não consegue encontrar nela mesmo a satisfação. Ela precisa do outro para se validar, ela precisa do outro para encontrar o contentamento e a satisfação que ela precisa, porque na dependência emocional existe uma carência, um buraco afetivo muito grande, onde ela tenta preencher através de pessoas, coisas e afins. Ok? Então, retomando, não existe mecanismo de defesa sem trauma. Todo trauma emocional, obrigatoriamente, vai desencadear, desenvolver vários tipos de mecanismos de defesa. E a racionalização é apenas um tipo, ok? Boa tarde para quem entrou, bem-vindos e bem-vindas. Elaine, Aline, se vocês tiverem aí alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Se quiser partilhar alguma coisa, fique à vontade também. Ficou claro a questão do mecanismo de defesa da racionalização? Este mecanismo nada mais é do que uma tentativa de justificar a permanência da pessoa naquela dor emocional. Ela prefere permanecer naquela dor emocional do que romper, porque ela tem medo do que ela poderá encontrar lá na frente. Ela se apega àquela dor emocional. É como se ela criasse um vínculo com o próprio trauma, porque aquilo lhe traz, de certa forma, uma segurança, uma estabilidade. Por isso que frequentemente e infelizmente nós encontramos muitas pessoas que estão reféns, cativas, aprisionadas, encarceradas em situações e até mesmo a pessoas extremamente tóxicas, situações e pessoas abusivas, que por mais que seja ruim, aquela pessoa tem aquilo como algo palpável, onde ela consegue ter uma certa segurança. É muito contraditório e até mesmo muito louco. Olha o quanto que o ser humano, ao mesmo tempo que é extremamente complexo, pode ser extremamente frágil. Eu não tenho nada, eu não consigo enxergar nada em mim. Então aquela dor emocional, aquela situação que pode ser tóxica, já é alguma coisa. Então eu me agarro aqui e eu fico racionalizando para tentar justificar até mesmo para mim mesmo a minha permanência naquela situação, que pode ser devastadora e pode até ser mesmo fatal, dependendo do contexto. Ok? Mais um mecanismo de defesa que eu quero compartilhar aqui com vocês é o mecanismo da, uma palavra muito falada hoje em dia, procrastinação. Até pouco tempo atrás quase não se falava em procrastinação. Hoje em dia tem muita gente falando e também muita gente falando de maneira equivocada, né? A procrastinação até mesmo caiu no senso comum, e quando cai no senso comum a tendência é perder o seu real sentido. Mas a procrastinação, ela tem duas facetas muito interessantes. Primeiro, procrastinação nada mais é que um mecanismo de defesa, ok? Portanto, um sintoma. Duas facetas. A primeira que eu quero apontar aqui é: a pessoa procrastina para evitar uma dor ainda maior. O que é procrastinar? É um adiamento, simplesmente isso. Eu deixo de fazer o que eu quero fazer, eu deixo de fazer o que eu sei que eu preciso fazer, eu
adio, tem uma outra palavra que me fugiu agora. Eu protelo, eu fico protelando, eu fico adiando, eu fico empurrando com a barriga e jogo lá para frente, para o futuro, sendo que eu sei que eu tenho que fazer agora. Isso é procrastinação. Então eu posso usar este mecanismo de defesa da procrastinação para evitar uma dor maior. Por exemplo, falando ainda das adicções, né? O que são as adicções? São as pessoas que estão ali, né, reféns de vícios, vício em droga, seja no álcool, seja, né, uma dependência química, as adicções. A pessoa tá ali, no vício, droga, vou falar da droga. Aí o que eu faço? Eu uso o mecanismo de defesa da procrastinação. Sei que eu preciso procurar ajuda terapêutica, até mesmo ajuda psiquiatra em alguns casos, preciso procurar um psicanalista, fazer análise, mas eu procrastino. Preciso, se for a situação, ficar internada em uma clínica especializada, em um ambiente especializado para isso, mas eu procrastino. Eu simplesmente vou empurrando para amanhã, vou adiando, porque assim eu evito a dor do ter que romper com esse vício, né? Eu preciso então deixar de resolver essas questões emocionais que até então estão mal resolvidas em mim. Então você está dizendo, Tati, que a pessoa que está no vício possui questões emocionais mal resolvidas? Sim. O vício é um comportamento. Psicanaliticamente falando, mais que comportamento, vício ou uma adicção é um sintoma. Então, por trás de um sintoma existe o quê? Um trauma, uma situação emocional mal resolvida, algo que foi ali instaurado no seu aparelho psíquico como trauma diante de uma situação que foi mal digerida, indigesta, que não foi elaborada, que não foi, portanto, compreendida. Criou-se um trauma e o trauma desenvolveu sintomas, e a adicção, vício em drogas, pode ser um desses sintomas, tá? Falta, excesso. Pessoa que está na adicção, que está no vício, ela tem uma relação excessiva com algum objeto, seja o objeto droga, seja o objeto álcool, cigarro, seja o objeto compras, seja o objeto sexo. Se é excesso, é problema. Se excede hoje, é porque faltou no passado algo, e este algo é o afeto. O ser humano não consegue lidar de maneira saudável quando existe a ausência do afeto na medida saudável, por exemplo. Então, se falta o afeto, ele lá na frente, na vida adulta, ele tentará compensar essa ausência de uma maneira que é excessiva, tendo uma relação ali patológica com algum objeto. Resumidamente, os vícios, eles se enquadram nisso. Então, com relação ao mecanismo de defesa da procrastinação, eu falei até agora sobre uma faceta que é eu adiar, né, eu procrastinar para evitar uma dor. Isso é um mecanismo de defesa. E eu também posso procrastinar para evitar uma culpa. Eu então procrastino para evitar uma culpa. E isso daí ele pode né, se manifestar em várias situações, em vários contextos. Mas existe muito de culpa presente quando a pessoa apresenta esse sintoma, né, essa atitude, este comportamento de procrastinar. Ela deixa de fazer o que ela deveria fazer porque ela quer se sentir culpada. Ela quer por que se sentir culpada? Porque ela quer se auto-punir. Ela se acha
culpada por algo, então ela se pune procrastinando. E isso está muito presente, este mecanismo de procrastinação, né, que é um sintoma, está muito presente em pessoas que passaram por abusos, especificamente abuso sexual. Quando a pessoa passa pelo abuso sexual, ela pode sim desenvolver um mecanismo de defesa da procrastinação, porque na grande maioria das vezes a vítima, o sobrevivente do abuso, traz em si uma grande culpa pelo que lhe aconteceu, pelo que lhe causaram. Obviamente, esta pessoa não é a culpada ou o culpado, mas, infelizmente, gera nela este sentimento de culpa. E sim, muitas vezes é embutido na cabecinha dela pelo próprio abusador, que ela foi a causadora daquele evento. E essa culpa fará com que este mecanismo de defesa, que é a procrastinação, se desenvolva na vida dessa pessoa. Então ela se pune se culpando. Ela deixa, por exemplo, de fazer o que ela sabe que ela precisa se fazer hoje, porque ela quer sentir a culpa. A pessoa está ali sofrendo emocionalmente, seja por conta de algum abuso sexual, seja por conta de uma outra situação. Ela deixa de procurar ajuda, fazendo análise, por exemplo, porque ela quer inconscientemente se sentir culpada. Se sentindo culpada é uma maneira que ela encontrou de alguma forma, entender aquela situação traumática. Aquilo me aconteceu porque eu fui a culpada. Entende o quanto que isso é profundo? Então, mais uma vez eu digo, não existe comportamento sem causa. Todo mecanismo de defesa ele é fruto de alguma dor emocional. Todo mecanismo de defesa é fruto, então, de algum tipo de trauma emocional. Eu falei aqui sobre a racionalização e sobre a procrastinação. Existem mais tipos de mecanismos de defesa? Obviamente que sim, e eu pretendo voltar aqui em uma outra ocasião para falar sobre mais alguns tipos de mecanismos de defesa. Todo trauma vai desenvolver algum tipo de mecanismo de defesa. O trauma da rejeição, que eu tanto falo aqui no meu perfil com vocês, ele desenvolve, faz com que a pessoa desenvolva ali vários tipos de mecanismos de defesa. E por falar no trauma da rejeição, eu quero aqui falar com vocês que eu já desenvolvi um e-book, quero ressaltar isso. Ele está disponibilizado na plataforma da Hotmart e este e-book ele é sobre o trauma da rejeição. Lá eu abordo sobre esse trauma de uma maneira muito simples, não é linguagem técnica, é uma linguagem extremamente de fácil compreensão. Ele tem um preço extremamente acessível, apenas R$ 47,90, onde pode ser parcelado em até 6 vezes, Pix, cartão. Então você pode adquirir este produto, você vai receber através do seu e-mail e conhecer um pouco mais sobre este trauma que é tão devastador e que pode limitar a vida de uma pessoa de várias formas. Quer adquirir? Clica lá no link da minha bio que você vai ter acesso. Você cai direto lá na página de venda, preenche lá o formulário com seus dados, efetua o pagamento e em poucos instantes você recebe no seu e-mail, super prático, super cômodo. E muito obrigada mais uma vez por mais esta live, a todos que passaram até aqui, a quem permaneceu até o final. Deixarei salva lá no feed. Caso você queira conversar comigo no particular, pode me chamar no direct ou pode me chamar lá no meu WhatsApp, que eu estou acessível aí para vocês. Muito obrigada, excelente final de semana a todos.
todos e até a próxima. Tchau, tchau.